E aí, gurizada, bom dia. Bom dia, meus formandos e minhas formandas. Bem-vindos à nossa nova aula, que agora vai ser assim, dessa forma, por enquanto, né? Tete a tete assim, mais distante. Tô com saudade de vocês, né? Do Rafa falando da Soraya Delane e da Gabi, de todos, né? Dos meus alunos queridos, de todos, do Maicon, da Rafinha, das Vitórias, nós temos do Matheus, do David, né, do Igor, enfim, de todos vocês, estou com muita saudade. Tá, pessoal, por enquanto vai demorar ainda uns diazinhos pra gente poder se encontrar, então a gente vai fazendo as atividades aqui. Bom, pessoal, a gente começou na nossa última aula em geografia que a gente teve, eu passei um pedacinho do mapa mental no quadro. Vocês lembram? Aquele pedacinho que tinha lá, que eu estava ensinando para vocês o processo de globalização. Bom, o que é esse processo de globalização? E eu tô com meu ursinho aqui. O que é esse processo de globalização? Pessoal, globalização significa incluir o mundo num contexto geral, incluir os espaços, né, os comércios, principalmente comércios, troca de mercadorias, interferências nas economias, interferências na política, enfim, interferência de tudo. E a gente formou então uma aldeia global hoje no mundo. Hoje o mundo então ele é diferente, ele tem essa conectividade. E o que isso tem de bom e o que isso tem de ruim? Bom, essa função globalização, ela começa a partir da década de 90, tá, pessoal? Quando a gente tem a fusão de comércios no mundo todo. E também quando a gente vai passar a ter a era da informática. Isso também vai fazer uma propulsão muito forte dentro dessa questão da globalização. No texto que eu mandei pra vocês, tá? Tem um passo a passo, ele é grande, vocês vão reclamar, dizer, ai, Sora, gente, vocês estão com tempo, né? Tempo de sobra, vai parar um pouquinho de jogar, né? Enfim, videogame, olhar série, né? Já dormir, vai estudar um pouquinho, que bom, né? Faz bem, tá? E como diz o Rafael, a história de Lorena tá mais atualizada que o Bomba Pet. Enfim, adorei aquilo, nem sei o que é Bomba Pet, Rafa, mas enfim. Então, assim, a gente tem um texto que tá bem explicadinho, pessoal, tá desenhadinho para vocês o que é esse processo de globalização. Quando que começa? Bom, claro que tô falando da globalização atual para vocês, né? Essa globalização que eu falo para vocês ali agora, da partir da década de 90 ali, essa é uma globalização atual. A globalização a gente pode pensar nela começando lá no período das grandes navegações. O que é isso? Quando a gente começou a ter comércio mundial, quando começou a ter contatos, né? Então a gente pode pensar na primeira fase como as grandes navegações, a gente pode pensar em segunda fase como a Revolução Industrial, que vai ser onde você vai produzir produtos em massa. Lembra que a gente estudou isso ano passado? Primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. E aí, tu precisa de gente para consumir, tu precisa de mercado para consumir aquilo ali. Então, né, outro exemplo. Então, lá no século XVIII, século XIX, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente precisou de uma movimentação muito grande para a Segunda Guerra Mundial, para poder, né, dar conta de conter, então, o nazismo, conter o fascismo na Europa. E aí precisa, então, de comércio, de junção. Só que também a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem um mundo que começa a ser dividido bipolar. Então a gente vai ter União Soviética de um lado socialista e a gente vai ter Estados Unidos defendendo o outro lado capitalista. E a última fase, então, é a nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Né? A hegemonia ali da União Soviética, ela dura pouco. Ela não se consegue se sustentar. Isso é um pouquinho mais pra frente, eu vou explicar pra vocês, principalmente nas aulas de história. Mas ela rui. Então a gente tem a queda da República Socialista Soviética, principalmente quando? Na década de 90. Quando cai o Muro de Berlim, quando em 1990, então, o Mikhail Gorbachev, ele declara, né, o final da União, a dissolução da União Soviética. Aí sim a gente tem, então, uma nova ordem mundial, novos países que vão se formar. E aí a gente tem então a quarta fase e a fase primordial mesmo dessa globalização que vai formar esse mundo global. Bom, o que a gente tem? Que tipos de... Isso aqui é importante você prestar atenção agora, porque você tem atividade para fazer isso aqui, com esse quadro que eu vou falar agora. Tipos de globalização. Globalização econômica, globalização cultural e globalização da informação. O que é globalização econômica, gente? Quando a gente cria um bloco comercial. Vocês estão vendo o noticiário toda hora na televisão? Então vocês estão vendo falar da Europa. Quando a gente fala da Europa, a gente fala da União Europeia. Né? A gente tem o Reino Unido que saiu da União Europeia agora. Só que quando tu tem a União Europeia, tu tem um bloco comercial muito forte. E esse bloco comercial faz o quê? Ele vai fazer com que os países tenham economias interligadas. No caso da União Europeia, eles têm uma única moeda, que é o euro.
tá? Tu têm circulação, ou seja, eu nasci na Itália, mas eu posso ir livremente, tranquilamente para Espanha, para Portugal, para Alemanha, para Irlanda, para qualquer país que faça parte do bloco da União Europeia, tá? Então, tu tem uma liberdade de transporte, de acesso, de cidadania, tudo isso, né? Tu tá livre, tu é um cidadão daquele continente. E principalmente a questão econômica, né? Tu imagina, é uma única moeda, eles trabalham de uma única forma financeira. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a questão do Mercosul. A gente tem o Mercosul, que são Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia faz parte do Mercosul hoje. Tem países que não são países efetivos, Venezuela já foi, agora já não é mais, né? A gente tem, acho que se não me engano, o Peru, né? Depois eu tenho que confirmar essa informação com vocês. Mas Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai iniciaram esse processo do Mercosul, depois foram integrando outros países como Bolívia, como o Peru. E nessa integração de país significa que, por exemplo, a gente pode entrar no Paraguai, a gente pode entrar no Uruguai, na Argentina, só com a identidade. Não precisava estar passando o que o Ronaldinho está passando lá agora, que está com passaporte falso. Era só ele ter pegado a carteira de identidade dele, o RG dele, ter entrado no país. E não estava lá preso, enfim, né? Mas para vocês entenderem, então a gente tem liberdade para poder entrar nesses países sem precisar de um passaporte, sem precisar de um visto, né? Tu tem direito de ir e vir. A gente vai na fronteira, claro que agora não, mas tu atravessa, vai e volta desses países com muita tranquilidade. Então, economia, entrega, né, professora? Mas integrar as economias. Então, integrou essas economias, é uma junção. Então, tu vai ter esses blocos econômicos, tu vai ter multinacionais, é muito importante isso porque são grandes empresas de alguns ramos que vão estar disseminadas em diversos países, ou seja, vão pensar em Samsung em diversos países, vão pensar em Nike, vão pensar em Adidas, vão pensar na Apple, né, que tem em diversos países, então, grandes multinacionais. Globalização cultural, o que é? Globalização cultural nada mais é do que a gente inserir traços das outras culturas dentro das nossas. Edilane, quando era pequena, nunca sabia. Meu sushi, nem sabia o que era. Falava em peixe, mal comia peixe. Quando comia as traíras do Guaíba, era felicidade pura, né? Então, imagina. Hoje a gente come sushi. É uma comida é uma comida japonesa que se entregou na sociedade brasileira. Tá, pessoal? Então, assim, comida árabe, comida tailandesa, né? Tu imagina, tu abre o iFood ali, quem tem vários restaurantes de diversas culturas culinárias, comida italiana, enfim, tá? Então, não só a comida, né, pessoal, como a música, como o filme, a gente também assimila muito da cultura, da identidade cultural de um outro povo através disso. O cinema é uma grande fonte disso, né? Quando tem um filme, quando tem um ator, a música, né? Vamos pensar que o mundo inteiro passou a cantar Despacito, né? Então, assim, a gente tem que pensar que os caras lá na Alemanha cantando Despacito, né? Os caras na China. Então, assim, isso é uma globalização cultural, ou seja, as culturas circulando de uma forma mais livre, mais ampla em todos os países. E a globalização da informação, que é o quê? Nada mais é que a era da internet, né? Olha aqui o nosso tete a tete. Senão a gente não tinha isso aqui hoje, né? A gente estaria privado, então a informação, a tecnologia, as mensagens rápidas, né? Todos esses canais que a gente tem de amplo consumo, né? Tudo isso faz parte então da globalização. Tudo isso é uma era digital. Vocês nasceram na era digital, as crianças que nascem hoje mal sabem falar, não tem noção de pegar um lápis às vezes na mão, mas já sabe lá com o dedinho no celular, né? Então a tecnologia da informação hoje ela é muito rápida, a gente também tem que ter um filtro para isso, né? E a gente tem então efeitos da globalização, que vai ficar para o próximo vídeo, porque o celular da Sora é velho, caduco, e eu não vou trocar outro, não tenho dinheiro, né? Então eu tenho que gravar um vídeo de 10 minutos, mandar para a rede e aí gravar outro. Até daqui a pouco.